Por que profissionais estão resistindo às posições de liderança? Com Mayra Nigro, Daniel Spinelli e Marisol Camarinha. Patrocínio Benefício Fácil. Sejam muito bem-vindos a mais um Top 5 2024, junto conosco, Benefício Fácil. Eu sou a Mayra Nigro, diretora executiva na Benefício Fácil. Esse ano nós estamos trazendo para discutir com todos vocês um tema super importante e que vem tirando o sono de muitos executivos nas organizações. Por que os profissionais estão resistindo às cadeiras de liderança? Esse é um tema super importante porque impacta diretamente na perenidade dos negócios, e é sobre ele que nós vamos tratar nesse Top 5 2024 e, naturalmente, para isso, eu não estaria aqui sozinha. Comigo estão dois convidados super especiais, especialistas em liderança, gestão, liderança, são feras, Daniel Spinelli, Marisol Camarinha conosco, e vou pedir gentilmente, Daniel e Marisol, para que vocês se apresentem um pouco aqui, contem um pouco da trajetória de vocês para nós, por favor. Bom, eu advoguei, Maíra, durante quase 30 anos. Até que em 2015 eu recebi um convite inusitado para fazer o planejamento estratégico de um RH, de uma empresa de TI na área de educação. E aí foi uma descoberta incrível. Eu percebi que eu podia fazer mais ainda e melhor pelas relações de trabalho do que como eu fazia na advocacia. E depois desse trabalho eu deixei o exercício da advocacia e passei a me dedicar exclusivamente à gestão de pessoas, tanto na área de consultoria, quanto na área de palestra, mentoria. Na área de consultoria eu faço descrição de cargos, mapeamento de competências, todas essas questões inerentes à gestão de pessoas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, para a gente poder trocar a respeito desse assunto tão relevante, que é a resistência dos líderes hoje, das pessoas hoje, de assumir a liderança. Bom, eu também, uma honra estar aqui, né, com essas duas feras aqui do desenvolvimento humano. Eu quero agradecer por essa parceria e parabenizar a Benefício Fácil por puxar esse tema que é tão importante e que a gente precisa estar debatendo agora, que é o tema da liderança. Talvez seja um dos assuntos mais importantes da humanidade nesse momento, eu considero. Então, falando um pouquinho de mim, né, eu venho de uma herança de pais, né? Minha mãe é educadora, meu pai tinha uma pequena empresa lá em Curitiba e eu herdei essa herança aí e aplico hoje na educação corporativa. São influências, né, que já partiram, mas que me deixaram esse desejo de contribuir para o mundo através da educação. Tem uma curiosidade do meu lado pessoal, que é essa busca pelo autoconhecimento, pela meditação, que já acabou me levando para o Vale do Silício, onde eu me certifiquei como professor de inteligência emocional, com base em mindfulness, e passei um ano lá estudando, e também me levou aos Himalaias indianos, onde acabei fazendo um grande mergulho para estudar com grandes professores, grandes mestres das práticas contemplativas. Então essas experiências foram muito enriquecedoras, me colocaram em contato com grandes autores, como Daniel Goleman, o Richard Davidson, Eckhart Tolle, entre vários outros. Recentemente eu tive esse desafio, né, de lançar meu primeiro livro, que se chama A Potência da Liderança Consciente, e que eu trouxe aqui de presente para vocês. Maíra, esse é teu, já está com dedicatória, autografado, boa leitura. Isso aqui é seu, Sol, boa leitura. Então esse livro ele une um pouco desses dois mundos, né? Ele traz o desafio da liderança atual, que, na minha visão, através dessa história que eu fui construindo, ele pode ser respondido através dos estudos da liderança, olhando para o futuro do trabalho e trazendo mais consciência para tanto o mundo organizacional, mas também para nossas práticas de liderança. Nós falávamos muito do mundo VUCA, as incertezas, a complexidade do mundo VUCA. Nós evoluímos para o mundo BUNNY, né? E aí chega um universo de imprevisibilidade, né? A imprevisibilidade bateu às nossas portas. E será que é dentro desse contexto que também surge essa
esse posicionamento dos novos profissionais em resistir às posições de liderança? Que fenômeno é esse que gera essas incertezas, esse comportamento nos profissionais nos dias atuais? Na minha percepção, Maíra, a resistência dos profissionais para assumir esses cargos de liderança atualmente se deve principalmente ao ambiente tóxico de trabalho em muitas empresas, decorrente de modelos ultrapassados de liderança. Isso é um primeiro ponto. O que se vê nas organizações hoje em dia são jornadas de trabalho desumanas que impedem os colaboradores de cuidar da sua saúde física, mental, emocional, roubam o convívio desses colaboradores da família, o convívio social e da oportunidade do aprendizado contínuo, que também é muito importante, né? Muitos colaboradores não têm pausa nem para se alimentar e dormem menos de 6 horas por dia. Então, isso é bastante grave, né? A verdade nua e crua é que o trabalho, de maneira como vem sendo exigido, está adoecendo as pessoas. Quem leu o livro da Adriana Houghton, A Terceira Medida do Sucesso, em que a autora escreve baseado na sua própria experiência, lembrando que a Arianna Huffington é a criadora do Huffington Post, um jornal de notícias digital mais famoso do mundo, e ela fez um livro recheado de pesquisas científicas muito sérias sobre a exaustão por excesso de trabalho, privação do sono, sobrecarga emocional que adoece as pessoas gravemente. Tanto que agora, em 2022, o burnout, síndrome relacionada ao esgotamento profissional decorrente do estresse crônico, foi considerado pela OMS como uma doença relacionada ao trabalho. E em 2023, as doenças mentais, incluindo o burnout, são responsáveis por 38% dos afastamentos do trabalho, segundo os dados do Ministério da Previdência Social. Então, diga de nota também, é um trabalho feito pelo INSPER, em parceria com o Instituto Robert Half, que é o maior instituto a empresa de recrutamento do mundo, publicado em 2022, e tem um nome bastante longo, mas é Perspectivas sobre os Desafios de Pipeline de Liderança, Percepção sobre Custos e Benefícios da Ascensão na Carreira. Veja, custos e benefícios da ascensão da carreira. E nessa pesquisa ficou muito claro que existem 2 fatores, 2 preocupações muito grandes impedindo as pessoas de assumirem ou de quererem um cargo de confiança. O primeiro deles é a competência. Será que eu estou pronto para esse novo cargo, para as responsabilidades desse cargo mais elevado? Nossa velha e conhecida síndrome do impostor, né? E o segundo é justamente o receio de que a nova posição, enquanto líder, vai prejudicar o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Tem alguns dados para adicionar aqui com pesquisa, né, só que você brilhantemente trouxe. Um é esse da Deloitte, né, uma Tendências do Capital Humano, um relatório do 2023, que trouxe o seguinte: 94% das pessoas entrevistadas, elas disseram reconhecer a importância fundamental da liderança para o sucesso da organização. Mas apenas 23% dessas pessoas, elas confiam na capacidade dessas mesmas lideranças em lidar com as atuais mudanças. A gente tem as pesquisas de engajamento mostrando que apenas 28% das pessoas no Brasil, dos profissionais brasileiros, estão ativamente engajados com seus trabalhos. Então a gente tem aqui mais um desafio dessa liderança em criar significado para as pessoas que estão ali fazendo seus trabalhos nas organizações. Vocês acreditam que essa mudança, essa formatação, esse modelo, esse posicionamento dos profissionais agora foi acontecendo de forma sutil ou isso se deve às questões relacionadas a gênero ou geração? Uma nova geração, ela está muito mais preocupada do que as gerações anteriores no seu equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, por exemplo, né? Então, millennials e a geração Z valorizam mais a autenticidade, o propósito e esse equilíbrio vida pessoal-profissional. Eu vi um relatório da Deskbird que faz referência, inclusive, a Campus Rec, que é uma revista norte-americana, dizendo que a geração Z ela prioriza o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, busca flexibilidade no trabalho, isso como fatores essenciais para a sua satisfação, né? Para ela querer seguir ali, dedicando a sua energia para aquela organização. Esse desajuste entre os modelos
tradicionais de liderança, oferecem o que as novas gerações procuram, pode ter contribuído para a resistência em assumir cargos de liderança. Então, quando a gente olha para a questão de gênero, então, quando eu vejo, na minha experiência, mulheres compondo boards, por exemplo, corpos diretivos, eu vejo também, normalmente, culturas que trazem mais esse aspecto humano. Culturas que estão mais também centradas no cliente. Então, não tem como um mundo que ele está cada vez mais diverso, e a gente não ter a diversidade também na instância decisória. Então, eu acredito que há um movimento de trazer essa liderança feminina para dentro do ambiente organizacional, especialmente nos níveis decisórios, como uma evolução. Talvez eu chamaria até de um despertar da consciência, tão necessário hoje dentro do que a gente está buscando em termos de evolução das organizações. Perfeito. E agradeço muito a sua explanação, né? E agora que a gente tem uma visão mais ampla do nosso desafio, será, Daniel, Sol, que a gente consegue mudar esse cenário? Eu alimento a esperança de que sim, né? Então, o que eu vejo é a necessidade de a gente mudar os modelos de liderança. Então, sim, eu acredito. A gente pode mudar esse cenário e eu acredito que os caminhos estão relacionados a essa mudança de cultura organizacional, cultura de liderança. Inclusive, a proposta que eu trago aqui no livro, né, é a de uma metodologia de desenvolvimento dessa nova liderança. A gente propõe isso aqui em 4 dimensões. Então, ela começa pela autoliderança, a primeira dimensão ali, né, autoliderança. Então, na autoliderança, antes de qualquer atuação externa da pessoa que está liderando, é a capacidade de liderar a si mesma. Então, a gente vai falar, por exemplo, a necessidade de um bom autoconhecimento, a gente vai falar da autogestão. Aí a gente tem a segunda dimensão, que é relacionado, agora sim, à liderança de pessoas, mas é uma liderança de pessoas que ela foca em desenvolver habilidades para inspirar, para motivar e guiar as equipes. Então, isso inclui empatia, isso inclui a comunicação eficaz e essa capacidade de criar um ambiente de trabalho que seja saudável e produtivo, que é o que nós estamos buscando, né? Aí tem a terceira dimensão, que é essa visão da interdependência dentro de uma perspectiva de visão sistêmica, né? Então, isso promove uma compreensão de que o sucesso organizacional ele depende de um ambiente colaborativo, de interconexão saudável entre áreas, entre parceiros, entre fornecedores, enfim, aqueles stakeholders relacionados com a organização. Então, os líderes devem ser capazes de trabalhar bem em equipe e promover uma cultura de cooperação. Aí vem a quarta dimensão, né? Então, que é a construção de um legado, que a gente incentiva com isso que líderes pensem a longo prazo, foquem na sustentabilidade, no impacto positivo que suas ações vão gerar no tempo, incluindo pessoas, organização para a qual trabalha e a sociedade, a humanidade. O que eu estou deixando ali no final dessa minha carreira de líder? Então, ao desenvolver lideranças nessas 4 dimensões, a gente acredita que a gente não está só se adaptando às mudanças, mas a gente está construindo um novo patamar de consciência dentro do ambiente organizacional, o que possivelmente vai tornar os ambientes mais compatíveis com essa perspectiva que existe nas novas gerações, que no fim pode servir como uma provocação para a gente despertar para esse novo modelo, que eu acredito que é o que a gente precisa agora, sabe? E eu queria aproveitar, Sol, o gancho da sua fala, Daniel, para também te perguntar, tá? Dentro desse contexto, e adicionar o que o Daniel trouxe para a gente, quais são outras ações práticas que as empresas podem adotar para reverter esse cenário? Nessa sociedade líquida em que vivemos, nesse tempo de grandes e rápidas transformações, será impossível as organizações sobreviverem, quem dirá prosperarem, não é? Sem ajustar as velas. Isso é um fato. Então, com a inteligência artificial ganhando espaço, os robôs fazendo muitos trabalhos, acredita que semana passada uma consultora muito querida estava, não sei se em Goiás ou em Uberlândia, o jantar dela foi servido no quarto por um robô. As nossas capacidades humanas, as nossas competências humanas precisam ser vistas, desenvolvidas, precisam ser olhadas
com a importância que elas merecem para que o ambiente corporativo realmente cresça e se sustente, né? Permaneça sustentável. Então, o Daniel, por exemplo, trouxe aí o conhecimento das nossas emoções, aprender a lidar com elas, a habilidade de inspirar, a habilidade de guiar pessoas, de promover a entre as pessoas, a colaboração, a ideia de legado, que são capacidades exclusivamente humanas. Nunca se falou tanto em liderança humanizada. Está na hora da gente começar a colocar em prática, não é não? Então, dito isso, os C-Levels precisam começar a olhar para as pessoas que estão por trás do crachá, capacitá-las nas suas habilidades humanas, para que elas possam sentir o que pensam e pensar no que sentem. Sentir o que pensam e pensar no que sentem. E neste caminho tão curto que nós temos, que a gente possa realmente termos comportamentos que vão reverberar para a nossa equipe, vão criar uma inteligência coletiva e vão trazer resultados importantes aí para as organizações. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu acredito que assim, não só para mim, mas para todos que estão nos assistindo, surgiram aqui vários insights. Para mim, surgiram novos insights. Eu acredito que para você que está nos ouvindo também. Inclusive, queria já deixar aberto, caso você tenha alguma questão que você queira compartilhar conosco, fique à vontade para colocar no chat, porque nós responderemos sim a você. Para finalizar, Daniel e Sol, em uma frase, o que todas as empresas precisam fazer para despertar o desejo da liderança em seus times? De uma forma bem direta, eu diria revisitar sua cultura organizacional e, para isso, revisitar suas práticas de liderança. Chegou a hora de repensar a forma como a gente está liderando nas organizações. Existe um novo mundo, a organização, para sobreviver nesse novo mundo, precisa de uma nova cultura. Para isso, a gente precisa repensar como que a gente está liderando. Não tem mais essa dicotomia entre dar resultado e ser um ambiente humano. Chegou o tempo que essas duas coisas se encontraram. A perenidade das organizações depende de uma organização com práticas humanas, com práticas de conexão das pessoas com o significado do porquê que elas estão ali. Elas precisam se ver evoluindo também como seres humanos, porque senão as empresas que não se atualizarem, elas vão ficar falando sozinhas. Eu acredito firmemente que o trabalho é uma alavanca do progresso. O trabalho desenvolve a nossa inteligência. Somos seres humanos cada vez mais inteligentes e cada vez mais competentes em razão do trabalho que realizamos. Então, se eu puder deixar aqui um recado, né, uma frase, como você pediu, que é difícil, né, Maíra? Vamos combinar? Mas nós, profissionais dedicados à gestão de pessoas, desempenhamos esse papel de transformar justamente a realidade do mundo do trabalho, desenvolvendo, sobretudo, a nossa capacidade de comunicação persuasiva, para que a gente possa levar para os executivos, possa levar para os C-Levels, as pessoas que têm o poder de decisão nas organizações, fatos e dados que demonstrem claramente o quanto as pessoas, o quanto uma liderança humanizada é capaz de trazer resultados e lucros extraordinários para a organização. Quero muito agradecer a ambos, Sol, Daniel. Foi um prazer enorme tê-los aqui conosco nesse Top 5 2024 para um tema extremamente relevante para as organizações. Eu, de fato, agradeço a presença de vocês. Foi muito bom estar aqui, foi muito bom estar com vocês. Nos vemos em breve. É uma honra estar nesse papo aqui, super alto nível. Espero que você tenha aproveitado. Até breve. Para você que está nos ouvindo, super obrigada por estar conosco em mais um Top 5 2024. Espero nos encontrarmos em breve para discutir acerca dos desafios das novas lideranças. Nos acompanhe nas redes sociais e até breve. As votações para a edição 2024 do Prêmio Top of Mind de RH terminam no próximo dia 30. Acesse, inscreva-se
e vote! A entrega do prêmio Top of Mind de RH 2024 acontecerá no dia 24 de outubro a partir das 17h30 no Tóquio Marine Hall. Adquira seu ingresso com antecedência.